É legal, né, Adriano? Então, até para quem está começando aí nesse segmento aí dos doidos de logística, né, o termo auditoria, ele é muito amplo, né? Então, ele tem ali, bibliograficamente, vários significados ali, ele é muito amplo. Mas no jargão, né, logístico, o termo auditoria de fretes, ele está relacionado aí com foco no pagamento, né? Então, ele é o foco em você auditar e validar que está lhe sendo cobrado antes de liberar o pagamento. Então, é você fazer uma validação, né, do que você recebeu de cobrança, de fatura das suas transportadoras, dos seus fornecedores ali de transporte, fazer essa validação para que você seja liberado ali para o seu financeiro fazer o pagamento dessas faturas, né? E aí você vai olhar ali, né, faturas incorretas, né, por exemplo, o cara te cobrou a mais, né, acima da sua tabela, então, normalmente você trabalha ali com a tabela, né, que um contrato por trás, e você recebeu uma fatura acima, ou até abaixo, acontece também, tá? De você ter um valor ali para planejar, projetar um pagamento para aquela entrega e receber uma fatura menor, e aí você tem que entender o porquê que essa fatura é menor. Duplicidades, né? Às vezes acontece, né? Muitas transportadoras trabalham com faturamento manual e às vezes duplica ali o CTE, emite ali o conhecimento de forma duplicada. Você olhar, né? Você análises, né? Por exemplo, o transporte. Quanto mais você aprofunda, né? Quanto mais você diversifica, mais complexo fica, né? Então você tem o FTL, né? O dedicado, o que às vezes é um transporte, um pagamento mais simples. Você vai para o LTL, né? O fracionado ali, que você tem mais complexidade, maior diversidade de diferenças, de valores. E é importante você olhar e colocar margens, né? Você olhar ali, por exemplo, aceitar uma margem de diferença de 5%, você fazer todos esses tipos de validação na hora que você está auditando, né? E, muito importante, recebeu, valida e libera para o seu financeiro fazer o pagamento. Então, de forma bem simples, seria isso que é a auditoria de fretes. Não, legal, legal. E eu acho que bacana também, né, quando se trata até do próprio documento do transportador, né, a própria geração dos documentos do transportador, o Felipe trouxe um ponto muito importante, né, por muitas transportadoras, e isso é padrão de mercado, tem poucas que conseguem automatizar o processo de faturamento, fazem com que existe uma grande dificuldade na indústria de conseguir agrupar isso, transformar isso num modelo de pagamento assertivo e ter a confiança e o compliance de que realmente eu estou pagando, né, pelo serviço que realmente foi contratado. A transportadora até executa, né, o serviço da melhor maneira possível, né, levando a mercadoria do ponto A ao ponto B. Mas como nós estamos falando de um cenário ao mesmo tempo fiscal e ao mesmo tempo um cenário de faturamento, fazer com que essas duas coisas se juntem, e você às vezes tem cenários até, Felipe, que nós estamos falando de empresas que fazem só cotação, né, que dependem de um valor ali levantado para daí depois ter a precificação esse faturamento de frete dentro de um CTE. Tem empresas que o processo é por nota fiscal de serviço, não é nem conhecimento de transporte. Tem empresas ainda que dentro desse cenário utilizam uma tabela, aí tem aqueles componentes de valores, todas aquelas regras, né? E a gente sabe como isso não é padrão no mercado, né? Tem tabelas gigantescas, tem tabelas específicas, tem tabelas menores, então, de certa forma, não existe um padrão também no mercado para que você consiga fazer com que essa auditoria seja cada vez mais assertiva. E quando isso eu falando agora de clientes, né, que passaram pela Fretify e buscaram o nosso software para fazer esse tipo de gestão. Em média, empresas que fazem ali em torno de $500.000 de frete, 400 mil de frete, já começam a ter uma dificuldade grande no cenário de auditoria de fretes. Não só pela conta frete, mas pelo volume de documentos que ela recebe, né? Então, imagina, nós estamos falando no caso da Algar aí, que tem uma volumetria de documentos extraordinária, né? Então, isso também é um processo que talvez traga um pouco mais de clareza do tamanho da dificuldade, né, da indústria hoje de gerenciar isso, né? E a quantidade de pessoas normalmente que você tem dentro da indústria para gerenciar esse processo, né? Imagina, você documento, você ir ticando, né? E tem aí. E é legal, né? Porque você começa, quem está nesse mundo sabe, né? Às vezes hoje a gente já modernizou, está mais eletrônico, né? Mas você recebia alguns anos atrás uma pilha de documentos, assim, né? Chegava da transportadora ali uma pilha de CTS. E é muito importante você olhar isso porque, por exemplo, eu tenho na minha base de contratos, eu tenho empresas que me enviam CTE e tem empresas que me enviam fatura de serviço.
E aí você tem que fazer essa validação, porque às vezes você pode receber um de cada ali, né? O cara faturou errado, entendeu errado ali. Então é muito importante você fazer essa análise, né? Daquela pilha de documento ali, fazer essa análise para fazer a liberação para o seu financeiro. E até por questão de projeção de pagamento, né? Fluxo de caixa, tem que estar muito, muito atento ali. Mas o volume, quanto mais você tem volume, quanto mais você diversifica o seu modelo, mais complexo fica, né? Então, quando a gente vai falar mais à frente do como fazer, né? Então, tem que ter muita atenção nesses processos e nesses pormenores ali, que normalmente complicam muito a vida ali do auditor de frete. Não, bacana, bacana. Bem, a gente já percebeu, né, na fala do Felipe que não é nada fácil, né? Então, de certa forma, aqui a gente está falando de mais um desafio que o profissional de logística tem no dia a dia, né? Então, você tem diversas coisas que você faz, né, de amplitude no processo logístico. Daí, quando você entra num cenário aqui mais de pagamento e geração desse serviço, você começa a perceber que o buraco é grande, né? E isso pode se tornar uma bola de neve dentro da empresa.